A intensificação de pastagem é uma estratégia importante dentro de uma fazenda de bovinocultura de corte, principalmente em virtude da necessidade de se produzir mais numa área cada vez menor, trazendo assim mais margem, mais escala para a propriedade. No entanto, há necessidade de que se tenha alguns cuidados no processo de intensificação para que haja uma saúde financeira da propriedade e que não haja prejuízos, além de econômicos, também ambientais durante a intensificação de uma pastagem. Neste vídeo, nós vamos discutir os principais pontos que devem ser observados no momento em que uma propriedade deseja fazer a intensificação das suas pastagens. Estamos aqui no município de São João do Caru, na propriedade Fazenda Gameleira. É uma propriedade atendida pelo Senar, pela Assistência Técnica e Gerencial, na atividade de bovinocultura do corte. E essa pastagem que nós estamos olhando é uma pastagem que está há 1 ano no processo de intensificação. O primeiro passo que nós devemos observar no processo de intensificação é justamente se a propriedade possui o perfil de fazer a intensificação da pastagem. Como assim? Nós devemos observar se ela está aproveitando o pasto que ela já produz. Afinal de contas, não faz sentido você fazer uma intensificação de uma pastagem para produzir mais pastagem, se nem o pasto que está sendo produzido está sendo manejado adequadamente e sendo aproveitado. É mais vantajoso você ter um bom manejo de pasto para que não haja subpastejo e nem superpastejo do que você ter um pasto adubado. O pasto adubado ele é um passo seguinte ao pasto bem manejado. Então o que nós observamos? Primeiro ponto, a ausência de invasoras. É o caso dessa pastagem aqui. Outro ponto, a taxa de cobertura de pastagem é um pasto que ao andar por ele, a gente observa que existem poucos espaços vazios, então a população de plantas aqui está adequado. A partir do momento que você observa que essa propriedade cumpre todos os requisitos mencionados aqui, você pode entrar com um planejamento para intensificar essa pastagem. O segundo passo, então, é a coleta do solo, onde nós iremos coletar uma amostra de cada pasto que será analisado e será intensificado. Nós iremos coletar aqui, nesse caso, com o uso de uma furadeira e de um coletor. Nós iremos andar pela propriedade e fazer coleta de 20 subamostras dessa em cada piquete. Ao final, nós iremos tirar uma amostra composta e enviar 300 gramas desse solo para o laboratório. Após a chegada do laudo de fertilidade do solo, será feita uma interpretação de como está a fertilidade do solo. Será se observado quais são os nutrientes com maior deficiência, se há necessidade de correção da acidez desse solo, para que se corrija a fertilidade do solo e se eleve a produtividade da pastagem. No entanto, para tomar essa decisão de quais insumos comprar, é muito importante compreender como funciona a ciclagem de nutrientes dentro do sistema. Aqui, como por exemplo, nós temos um solo. O solo ele possui minerais ali. Esses minerais eles são absorvidos pelo capim. Esse capim produz folha, produz colmo. Esses componentes eles são consumidos pelo animal. E a partir da digestão desses materiais, o animal ele consegue produzir, seja carne, seja leite. E parte dessa produção ela é exportada através da produção de carne e de leite. Aqui nessa fazenda, como por exemplo, é a produção de carne. E parte desse material não é aproveitado e ele é excretado através das fezes e urinas. E essas fezes e urinas acabam liberando esses minerais de volta para o sistema, para que volte para o solo e assim possa ser absorvido novamente pela pastagem e vir de novo alimentar o animal e ficar fazendo o sistema funcionar. No entanto, a distribuição dessas fezes e urinas ela é desuniforme dentro da propriedade, ficando muito suscetível a perdas, como a erosão, lixiviação e volatilização. Mas nós podemos observar que a principal saída de mineral do sistema é justamente a produção de carne. A exportação do sistema ela é tão importante que se nós formos observar que na comercialização de 6 carretas boiadeiras, se nós considerarmos que cada uma tem 30 cabeças de 18 arrobas, isso resulta aí em 16.200 kg de peso vivo, nós precisaríamos para repor os minerais exportados por essas carretas, que estão compondo a carcaça desses novilhos, nós precisaríamos aí de uma carreta de 16.128 quilos de insumos, variando entre ureia, fonte de fósforo, fonte de potássio e calcário, só para repor o que está saindo da fazenda por meio da comercialização. Então, se nós formos olhar a produtividade de uma pastagem ao longo do tempo, nós vamos perceber que a tendência natural é que essa pastagem tenha uma diminuição dos seus níveis de fertilidade. E a tendência natural é que essa pastagem seja degradada, pois à medida que a fertilidade do solo vai diminuindo,
o capim se torna menos competitivo com as plantas invasoras. E a análise de solo ela é importante justamente para que a gente possa descobrir quais são os nutrientes mais limitantes à produtividade da pastagem da propriedade que estamos atendendo. De acordo com a lei do mínimo, estabelecida por Liebing, ele demonstrou que a produtividade de uma cultura ela é limitada pelo nutriente mais faltante. Ou seja, não importa se você tenha alguns nutrientes no nível adequado, a produtividade ela é limitada por aquele que está no nível mais baixo. Como, por exemplo, nós podemos olhar aqui a proposta do barril, né? Proposta por Liebing, onde aqui nessa situação o nutriente mais limitante é o nitrogênio. Aqui a produtividade ela é exemplificada pelo nível de água. Perceba que eu tenho ripas de diferentes tamanhos, exemplificando os níveis de nutrientes. Eu tenho algumas ripas muito altas e eu gostaria de que o nível de água chegasse até aqui. Analogicamente, a produtividade, eu gostaria de chegar ao potencial máximo. Nesse caso aqui, o nutriente que está mais limitando para que o nível de água chegue até o topo é o nitrogênio. Então, a partir do momento que você faz a análise de solo e você descobre o nutriente mais faltante, você faz a adubação, e aí essa adubação aqui sendo representada pela minha mão vai fazer com que esse nível de nutriente suba. No entanto, a produtividade não vai subir até o teto, porque tem um outro nutriente mais faltante depois que eu suprir o nitrogênio. Nesse caso aqui vai ser justamente o fósforo. Portanto, a partir do lado de fertilidade do solo, eu vou propor uma recomendação de adubação baseada para suprir as carências de nitrogênio e de fósforo e de potássio e assim o nutriente que for, para que eu atinja a produtividade esperada. A partir do momento que você entendeu quais os nutrientes mais limitantes à produtividade, você vai seguir para a compra dos insumos. Aqui nessa propriedade foi feito o trabalho de correção e de adubação desse pasto. Esse pasto ele é subdividido, né, em duas partes. Essas duas partes elas representam 12% da propriedade. E a partir da intensificação desse pasto, nós elevamos a capacidade de suporte dessa propriedade de 1,3 UA por hectare para 3 UA por hectare no período chuvoso. Então perceba a importância de conhecer o seu sistema, solo, forrageira, animal, para que você intervenha da forma adequada, para que você entregue o que realmente está limitando o sistema, para que tenha aumento de capacidade de suporte animal da propriedade e você não traga prejuízos. Pois como nós vimos com o barril de Liebing, não adianta você colocar o nutriente, você seguir uma fórmula pronta, uma adubação que o vizinho usa, se não é o que está limitando a sua propriedade. Você vai acabar levando um nutriente em excesso e não vai resolver aquele nutriente que está limitando a sua produção.